E aí, pessoal, beleza? Quanto tempo que eu não gravo um vídeo pra esse canal, mas é porque eu tô com um assunto matutando na minha cabeça e eu preciso conversar sobre ele e falar a respeito dele de uma forma mais longa em que ninguém espere um vídeo de 1 minuto e meio. E eu queria também saber a sua opinião sobre, né? Nós temos um quadro aqui, eu acho que esse vídeo encaixa no quadro Romantizando a Fé. E quando nós falamos de oração, já vou direto ao ponto que vocês sabem que os vídeos normalmente não tem uma edição, é minha opinião e é isso aí. Quando nós falamos sobre oração, eu já ouvi uma vez que nós devemos orar até acontecer. Então você tem que orar até acontecer e acredito que algumas coisas sim nós devemos orar até acontecer. Só que aí vem um outro pressuposto, vou melhorar minha postura, né, de uma forma que não corte minha cabeça. Vem um outro pressuposto, e esse pressuposto vem no sentido de: será que é da vontade de Deus? Será que é de fato da vontade de Deus? E aí vem um terceiro pressuposto, que a oração, ela muda muitas vezes quem está orando. Às vezes eu estou orando por algo e Deus está me moldando ali e eu já nem quero mais aquilo ali. Beleza. E aí tem um outro pressuposto, que é o de muitas vezes Deus nos entrega as nossas paixões. Muitas vezes nós estamos insistindo em algo em oração que não é da vontade de Deus. Embora eu acredite também que esse texto não fale apenas de coisas que nós queremos, mas de paixões carnais, de desejos carnais, porque o texto de Romanos está falando sobre isso. Se der tempo eu ponho as referências aqui, senão você vai ler Bíblia, tá? Mas tá tudo na Bíblia. E eu fiquei pensando sobre isso. Já tem um tempo que eu tenho orado por algo específico de Deus, não é nenhum pecado, nem nada do tipo, não estou com uma paixão carnal, é algo que é válido, é algo que é bíblico. E eu tenho orado, tem um ano que eu tenho orado por isso. E eu vi um vídeo essa semana, e em uma parte do vídeo a moça falava assim: muitas vezes nós estamos insistindo para caber em sapatos que não é nosso. Ponto. Tá, eu fiquei pensando, realmente, às vezes a gente quer. Qual mulher que nunca viu um sapato 36 e ela calça 37 e ela tentou colocar no pé, que atire a primeira pedra, porque eu já fiz isso. Só que eu lembrei de outra coisa. Muitas vezes nós temos números iguais de sapato. Eu tenho amigas que nós temos números iguais, nós calçamos 38. Só que os sapatos dela não cabem em mim, fica folgado. Olha só que interessante, os meus ficam apertados nela. Por quê? Porque o pé dela é mais gordinho e o meu é mais fininho. Sabe? Então, nem sempre que aquilo é do seu número, às vezes te cabe. Por exemplo, no final do ano passado eu recebi uma proposta de emprego muito boa mesmo, com o salário que eu queria, tudo muito bacana. Só que quando eu fui orar, Deus falou comigo: esse não é o seu lugar, eu não te quero lá. E eu tinha todos os requisitos para a proposta de emprego. Gente, o emprego bateu na minha porta. Deus não me queria lá. Era o meu número, me encaixava. Era tudo que eu queria, mas Deus não me queria lá. Eu também já quis ser amiga de pessoas e essas pessoas, elas não me achavam tão interessante para quererem a minha amizade, mas eu queria a amizade delas, sabe? Eu tô falando de amizade mesmo, de achar, nossa, seria bem legal ser amigo de fulano. E, enfim, assim como eu também já quis me relacionar com pessoas e essas pessoas falavam: olha, cara, você é muito legal, mas você não é legal para mim. E tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, não é mesmo? Amós diz o quê? Como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? E aí eu fiquei pensando isso no sentido da oração. Por quê? Quantas coisas que nós insistimos em oração? Quantas coisas que nós oramos com fervor, com fé, declarando. Essa semana eu até postei um negócio sobre declarar, porque eu nunca gostei de falar: Deus, eu declaro em nome de Jesus. Eu nunca me senti confortável em orar dessa forma. E aí o post fala assim: em vez de você falar eu declaro em nome de Jesus, se achegue humildemente e fala: Deus, eu tenho um desejo, é da sua vontade? E é normalmente a forma como eu oro para coisas que eu quero muito. Eu falo: Deus, eu quero muito isso aqui, mas eu quero muito isso aqui. É da sua vontade? E assim, enquanto Deus não me fala nada, eu continuo orando. Mas quando Ele fala não, aí, né, a gente recebe ele no peito, engole e segue. Enfim. Érica, por que você está trazendo isso nesse sentido?
Porque nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas querem tudo do seu jeito. E nós estamos vivendo uma estação em que a igreja, muitas vezes, está parecendo mais um banco onde eu vou retirar o que eu preciso do que um templo de adoração onde eu adoro o Deus Todo-Poderoso. E por que é importante falar isso? Porque quando nós vamos ler em Hebreus 11, que fala ali a história dos heróis da fé, de homens que tiveram muita fé, de homens que viveram coisas extraordinárias com Deus. Eu não lembro agora se é no versículo 28, 29, mas eu sei que está entre o versículo 25 até o 29. Tá? Um desses aí. Fala assim que esses homens eles já não almejavam mais a promessa porque o que eles tinham visto era algo muito maior do que aquilo que eles estavam buscando, sabe? E eu fico me perguntando será que o nosso relacionamento com Deus, na verdade, não está muito raso, a ponto de nós querermos e orarmos até acontecer, sabe? Porque talvez se nós estivéssemos orando e buscando o Senhor, e não a mão dele, mas o seu coração, será que nós não nos apaixonaríamos tanto por Deus a ponto de falar, Deus, se o Senhor me dá, amém, mas se o Senhor não me dá, cara, eu estou feliz, eu estou satisfeita com o Senhor. E em muitas áreas da minha vida eu alcancei esse lugar, mas em outras eu confesso que eu ainda fico assim, Deus, eu quero, mas... Porque nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos e como seres humanos é bem difícil conceber e aceitar algumas coisas que são verdades, sabe? E eu confesso que o vídeo que eu assisti, cara, foi um soco no meu estômago, porque ele mexeu em áreas assim que eu tenho orado, mas ele me fez pensar, sabe? Será que de fato é pra mim? Será que de fato me encaixo, sabe? Porque eu fiquei analisando aquilo que eu tenho orado, na verdade, né? E eu fiquei, poxa, encaixa, pá, isso e aquilo, mas e aí? Nem tudo que encaixa funciona. Você pode pegar uma mexerica daquela pequenininha, que inclusive é muito boa, não, com vontade de comer uma dela agora, e conseguir encaixar num dente de alho lá, no espacinho do dente de alho. Mas será que aquele é o lugar dele, sabe? Da mexerica? Não. Sabe? Muitas coisas encaixam, mas será que pertence? Sabe? Mais do que encaixar, será que nos pertence? Ana orou por um filho. E Deus deu para ela um filho, mas o filho não era dela. O filho era do Senhor. Ela orou com fervor. E ela conseguiu o que ela queria. Mas será que nós temos a emoção, o estado emocional de Ana de poder entregar e devolver para Deus aquilo que Ele pode nos dar e Ele vai pedir de volta? Sabe? Eu acho que requer de nós um pouco mais de maturidade e um pouco mais de sabedoria, sabe? Maturidade para entender que nem tudo aquilo que eu quero, de fato eu preciso, e que nem tudo aquilo que eu peço, de fato eu vou ter. E sabedoria no sentido de se submeter a Deus e falar, Jesus, eu quero muito, mas será que isso se encaixa com o meu propósito? Será que isso se encaixa com a minha realidade? Será que isso se encaixa com, não o futuro que eu sonho para mim, mas com o futuro que o Senhor tem escrito para mim? Porque assim, Deus ele muda estações, e aí já entra em um outro aspecto que vai além da oração. Deus muda estações, mas se nós não caminharmos com o Senhor, as estações mudam e nós ainda vamos estar vestindo as roupas do passado. E muitas vezes eu mesmo já me peguei, Deus trazendo estações muito boas e eu com roupas de inverno, com roupas, como que eu posso falar? Roupas de tristeza, com roupas de ferida ainda, sabe? Assim como muitas vezes Deus estava querendo curar e eu já estava querendo passar, tipo, deixa assim, eu quero sentir essa dor agora não, eu quero vestir a roupa da próxima estação. E Deus não pula etapas, sabe? Então assim, o tempo de Deus, ele tá correndo, sabe? Mas só vive o kairos de Deus quem de fato está preparado. E eu não quero com esse vídeo te desencorajar a parar de orar, não, eu quero que você continue orando por aquilo que você deseja, assim como eu tenho continuado orando por coisas que eu desejo. Mas eu tenho perguntado ao Senhor, Senhor, sobre isso aqui que eu estou orando, é para mim continuar orando ou é para mim parar? É para mim insistir ou é para mim desistir? É para mim entregar
o alvo da minha oração está sendo para a sua glória ou está sendo para satisfazer o meu ego mimado? Porque nós somos muito mimados, sabia? Eu tenho descoberto, eu achei que eu não era mimada não por causa da forma que a minha mãe me criou, e lá em casa foi bem rígido. Mas eu tenho descoberto que em algumas áreas eu ainda sou muito mimada, sabe? A gente ainda bate o pé e fala assim, Deus tem que ser desse jeito. E será que tem que ser mesmo? Porque assim, eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Eu amo Ele com toda a minha vida, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. E eu sirvo Ele numa obra que não é minha, é dele. Então por que eu quero fazer a minha vontade? Sabe? Por que nós ainda queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma? Então, assim, é mais para reflexão de será que de fato o Senhor está sendo Senhor das nossas almas? Ou nós estamos como crianças inquietas e birrentas que ficam diante de Deus? Me dá, 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 porque eu quero. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas a minha mãe já me fez passar por essa experiência de me dar algo que eu queria muito, só para que eu pudesse ver que eu ainda não tinha maturidade para assumir aquilo ali, só para que eu pudesse ver que eu não queria tanto aquilo ali, só para que eu pudesse ver que aquilo ali não era tão bom para mim como eu achei que era, sabe? E é difícil a gente aceitar isso porque isso fere o nosso orgulho, né? Fere o nosso ego, mexe com as nossas estruturas. Só que eu tenho aprendido que se eu vivo um evangelho que não me fere para me transformar, não é o evangelho. O evangelho precisa me ferir para me transformar. Se ele não me fere para me transformar, cara, não é o evangelho. Não o evangelho das escrituras, sabe? Não o evangelho que Pedro, que João, que Paulo anunciou, sabe? É qualquer outra coisa, mas não é o evangelho desses homens. Então, assim, a gente tem que parar de não querer sentir dor, porque a dor, ela é pedagógica, e todas as vezes que nós nos permitimos sentir dor, sabe? Não por masoquismo, tá? Não tô falando de masoquismo aqui não, mas todas as vezes que nós permitimos com que o Senhor adentre as nossas estruturas para mexer, para nos transformar, para nos curar, cara, isso é muito relevante. Isso é algo assim, explode os seus miolos e fica assim, cara, como assim? Então, assim, pelo que você tem orado? Ah, Érica, mas é algo que é lícito. Ah, Érica, mas é algo que, tá, beleza, é lícito. Tem muitas coisas que são lícitas, mas não nos convém. Tem muitas coisas que são de Deus, mas não são de Deus para nós. Tem muitas pessoas que encaixariam na nossa vida, no nosso propósito, no nosso chamado, mas será que elas querem fazer parte disso? Sabe? Eu não posso querer algo mais do que Deus quer para mim, e eu não posso querer algo e tentar forçar outras coisas e pessoas a se encaixarem na minha vida. E muitas vezes a gente usa a oração como isso, sabe? Porque eu tô orando, porque eu tô pagando um preço, porque tá. É válido orar, é válido pagar um preço, mas encaixa naquilo que o Senhor tem para sua vida. E isso é muito pessoal. Porque tem coisas que Deus vai me permitir viver que Ele não vai te permitir viver. Assim como tem coisas que Deus permite muita gente viver e Ele ainda não me permitiu viver. E eu tenho claro que não como que eu posso dizer? Não é que Deus está me punindo, mas Ele simplesmente não quer aquilo para mim naquela estação. E eu preciso ter sabedoria e humildade para reconhecer e me submeter ao tempo de Deus na minha vida, sabe? E com isso aqui também eu não quero falar que talvez tem pessoas que estão vendo aí dos lados. Não, porque eu já falei, né? Gente que não ora. Porque a oração, na verdade, não deve ser para convencer Deus de nos dar algo. A oração precisa ser para nós nos relacionarmos com Deus. Muda, né? Porque muitas vezes a gente ora para ter algo, mas quando nós oramos para nos relacionar com Deus, é diferente. É diferente, sabe? O se relacionar para conhecer é diferente do se relacionar para obter. Deus não quer que nós nos relacionamos com Ele para obter as coisas. Deus quer que nós nos relacionamos com Ele para conhecer Ele. Então,
essa é a minha opinião, minha mera opinião, sabe? Eu tenho muito pra falar ainda sobre isso, mas eu tô com o horário contado e eu vou editando esse vídeo na rua, vou postar ele, porque é algo que eu queria trabalhar e falar com vocês. Só que não dá num rio de 1 minuto e meio, sabe? Tem coisas que precisam ser mais profundas, tem coisas que a gente precisa conversar mais. E se você que me conhece, que o meu canal também só tem gente que me conhece, graças a Deus, quer conversar mais sobre esse assunto, me chama no WhatsApp, vamos bater um papo. Ou no direct do Instagram, vamos bater um papo se você ainda não tem meu número. Porque é algo que eu tenho pensado nisso desde ontem, sabe? Hoje, no meu devocional, eu não consegui orar. Eu levanto, e aí o sol já tá meio que nascendo assim, aí eu sempre levanto, vou lá, geralmente eu sempre falo uau, porque é sempre uma surpresa diferente, né, no nascer do sol. E geralmente eu levanto e sento, fico ali assistindo o nascer do sol e conversando com Deus. Hoje eu não dei conta, eu fiquei pensando, e eu falei com Deus, Deus, eu não tô afim de falar nada hoje não, eu tô só raciocinando nisso que tá trabalhando na minha cabeça desde ontem. Depois eu coloquei um louvor e fiquei ali meditando naquele louvor, sabe? Então, assim, que o nosso coração não seja um coração de pedinte, mas um coração de quem ama. Porque quem ama se relaciona. Quem é pedinte só se relaciona com você até obter de você o que precisa. Mas quem te ama vai se relacionar com você para conhecer você. E quando eu conheço alguém, eu começo a me importar com o que é importante para a pessoa, sabe? Eu começo a amá-la, não pelo que ela pode me dar, mas por quem ela é. E esse deve ser o foco da nossa oração com Deus, sabe? Não se relacionar com Deus para que Deus me dê o que eu quero. Quando a gente vou pegar o mesmo exemplo de Ana. Quando nós pegamos Ana, nós vemos uma mulher que clama assim por um filho e nós vemos que ela tá assim, uau, eu quero esse filho, Deus, eu quero esse filho, eu quero esse filho, eu quero esse filho. Mas se ela quisesse apenas para ela jamais faria a oração que ela fez. E se fizesse, porque tem gente que faz orações perigosas e não, Deus escuta o que você ora, tá? Ela não conseguiria devolver. Mas como ela tinha também, ela não tinha só um desejo grande, ela tinha um relacionamento com Deus grande. Então ela fala, Deus, eu quero um filho. Então eu te devolvo ele. Mas mais do que falar que devolveria, quando completou o tempo, ela foi devolver o filho. E muitas vezes nós fazemos orações com Deus que nós não somos capazes de cumprir, porque nós fizemos só para obter. Nós não fizemos com o coração de fato entregue. Então ali eu vejo que ela de fato tinha um coração, sabe? Ela de fato tinha um coração, não eram só palavras vazias lançadas ao vento. Não, ela de fato cumpria. E eu, de forma particular, eu tenho me preocupado em viver tudo aquilo que eu declaro. Seja em oração, sejam em canções. Se eu falo algo, eu procuro viver aquilo. Tem muitas coisas que eu quero viver ainda que eu ainda não consegui, que ainda falta muito de Cristo em algumas áreas da minha vida. Mas nós precisamos nos relacionar com Deus com o desejo de ser crescente, sabe? Um relacionamento crescente em conhecimento. Porque eu tenho descoberto que quanto mais você conhece, mais você confia. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia nela. Agora, tem conhecimentos que fala, cara, não dá pra confiar nessa pessoa não. Será que você conhece Deus a ponto de confiar de que Ele sabe o que é melhor pra você? De que Ele sabe o tempo que é melhor pra você? De que Ele sabe o que de fato encaixa na sua vida? Ou você está tentando construir uma vida fora do conhecimento de Deus? Porque tem como nós construirmos uma vida fora do conhecimento de Deus. É fácil. Você põe o nome de Deus em tudo. Você fala de Deus em tudo. Mas no íntimo do seu coração, no íntimo do seu dia a dia, Deus não está lá. Sabe? Que nós não venhamos fazer apenas orações vazias e insistentes como uma criança birrenta, mas que nós venhamos submeter os nossos desejos à vontade de Deus. E não é fácil, não é fácil. Gente, é o que eu já chorei esses dias. Falando, Deus, mas por quê? Mas eu conheço Ele.
Eu conheço ele a ponto de falar assim, eu não estou entendendo nada, não estou aceitando, não gostaria que fosse desse jeito, mas eu confio no Senhor. Eu tenho um relacionamento com o Senhor suficiente a ponto de confiar. Então é isso, meu vídeo aí de 20 minutos para vocês. Espero que vocês assistam até o final. Se inscreva nesse canal, tem que falar, né? Se inscreva nesse canal, curte, comenta, compartilha, dá like. Se você me conhece, me chama no WhatsApp, vamos conversar sobre esse assunto, porque é algo que está explodindo na minha cabeça. Se você não me conhece, chama lá, manda uma mensagem aí que a gente responde, tá? Mas eu precisava compartilhar isso, é algo que tá pulsando aqui dentro, sabe? E precisava dar uma ativada também nesse canal, que eu acho que tem bastante tempo que eu não posto nada nele. É isso, gente. Tchau, obrigada. Espero não ter falado muito na cabeça de vocês. E é isso. Tchauzinho.